Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Como de costume, aos domingos nós estamos de volta com a nossa escola bíblica dominical. E hoje, nesta manhã de domingo, dia 14 de junho de 2020, nós estamos dando início a mais uma, então, lição da nossa escola bíblica dominical. A nossa lição continua sempre baseada na revista Palavra e Vida, que está estudando a vida de Paulo, e como eu sempre gosto de enfatizar, a única lição que nós vimos alguma coisa da vida do apóstolo Paulo foi a primeira lição, e daí em diante o que nós temos visto nas demais lições até aqui estudadas, e assim continuaremos a fazê-lo até a última lição, nós estamos vendo a teologia desenvolvida pelo apóstolo Paulo. Hoje, o título da nossa lição é Uma Contracultura no Mundo Perdido, e eu vou iniciar a nossa lição de hoje lendo parte da introdução da lição, que consta na revista Palavra e Vida. Bom, John Stott, em um de seus livros, chamou o Evangelho de contracultura. Segundo ele, os cristãos devem viver em oposição à cultura do mundo. Ele diz que o mundo está sob o domínio do maligno e nós estamos sob o domínio de Deus. Então, é isso que John Stott começa falando, então, que o Evangelho, ele chamava o Evangelho de uma contracultura. Então, vamos ver o que nós temos. Bom, nós vamos começar a nossa lição de hoje, ela está baseada no capítulo 12 da Carta de Romanos, nos versos 1 e 2, que eu vou ler agora. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Bom, a carta aos Romanos, muitos teólogos dizem que ela poderia ser chamada de o Evangelho segundo Paulo. Porque nesta carta, que é a maior carta que o apóstolo Paulo escreveu, e eis aí a razão pela qual ela é a primeira carta que você encontra no Novo Testamento, a primeira carta do apóstolo Paulo, logo após o livro de Atos, ela é a primeira carta que você vai encontrar, mas ela não está em ordem cronológica, ela está colocada nesta posição logo após o livro de Atos, pela sua importância e também por ser a maior carta que o apóstolo Paulo escreveu. É uma carta que tem 16 capítulos e que Paulo vai apresentar o Evangelho de uma forma muito bem clara, falando da graça, do plano da salvação que Deus realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, em Romanos, o apóstolo Paulo faz uma exposição detalhada do Evangelho. Nesta carta, ele deixa bem claro que a salvação é pela graça, não pelas obras, assunto que nós já estudamos aqui, acho que você está lembrado, não as obras, mas sim a graça, né? E lá, então, nós vemos que nós somos salvos não é pela obra que fazemos para Deus, mas sim pela obra que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Então, a nossa salvação, Paulo vai nos mostrar isto, não é a obra que fazemos para Deus que nos salva, mas sim a obra que Deus fez por nós em Cristo, e Paulo deixa isso muito bem claro na carta aos Romanos. Ainda nessa carta aos Romanos, nós vemos que fomos salvos do poder do pecado, e que o Espírito Santo nos capacita e nos reveste de poder para uma vida de santidade. Então, Paulo vai desenvolvendo toda a sua teologia na carta aos Romanos, ao mesmo tempo também que ele vai enfatizando e dizendo que o Espírito Santo nos capacita para uma vida de santidade. Bom, esta carta, como eu disse, do seu capítulo 1 até o capítulo 11, ela é uma carta de doutrina, é uma carta puramente teológica. Do capítulo 1 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo vai nos falar de teologia. Ele vai falar sobre a revelação geral de Deus aos homens. Ele vai dizer que o mundo é vestígio de Deus, ou seja, que a criação de Deus, ela declara a existência de um Deus criador, porque Deus se manifesta por meio da natureza. Nós vimos aqui em lições passadas
que a criação é a manifestação da santidade de Deus. Você deve se lembrar que o salmista diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. Então Paulo vai dizer lá que Deus se manifesta por meio da sua criação, e esta é uma manifestação geral que Deus fez a todos os homens, dizendo então que não há ninguém que possa ser indesculpável, dizendo que nunca ouviu falar de Deus ou que Deus nunca lhe foi apresentado, porque Deus se revela de uma maneira geral por meio da sua criação. Ao mesmo tempo que Paulo fala dessa revelação geral, Paulo também vai nos falar, ao longo da carta de Romanos, da revelação especial, que é a revelação que Deus fez de si próprio por meio de Jesus Cristo. Lembre-se que Jesus Cristo é o Emanuel, é Deus conosco, ele se fez carne e veio habitar entre nós. Então Paulo vai falar na carta aos Romanos do sacrifício que Cristo fez por nós como prova da misericórdia e nos mostrando que Cristo é a revelação especial de Deus dada aos homens. Bom, então Paulo vai dizer o seguinte: as coisas criadas revelam ao homem o poder e a divindade do Deus vivo, e logo depois ele apresenta também a revelação especial em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Bom, o último capítulo que Paulo trata de teologia na carta aos Romanos é o capítulo 11. Então, do primeiro capítulo até o capítulo 11, ele vai falando de teologia. E ele termina o capítulo 11 escrevendo o seguinte: olha só o que ele nos diz em Romanos, capítulo 11, do verso 32 ao 36, que é o último, 36 é o último versículo do capítulo 11. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Aí ele escreve um hino de exaltação, um hino de louvor, é uma doxologia, ele canta aqui um hino de glórias ao nome de Deus. Olha como ele começa falando: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre. Amém. É assim que Paulo encerra então a sua parte teológica na carta aos Romanos, escrevendo isto no último capítulo, que é o capítulo 11, da parte teológica. A carta vai até o capítulo 16. Nós estamos falando de teologia até o capítulo 11. Bom, aí prosseguindo, nós vamos ver que a partir do capítulo 12 da carta aos Romanos, Paulo agora vai tratar da ética cristã. Paulo vai tratar do comportamento do cristão, como deve ser o dia a dia do cristão. Aí nós vamos ler então agora justamente o trecho que eu li no início da lição, que é onde está baseado o nosso estudo de hoje. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí Paulo agora está iniciando o capítulo 12, que começa com esse trecho que nós lemos aí, né? Agora veja uma coisa. Nós passamos do capítulo 11 para o capítulo 12, mas eu preciso lhe dizer uma coisa que você talvez já saiba. A Bíblia, quando ela foi escrita, ela não foi escrita com essas divisões de capítulos e versículos. Capítulos e versículos, eles foram colocados visando a facilitação da localização de um texto na Bíblia, para que nós possamos estudá-lo, para que nós possamos localizá-lo rapidamente. Né? Porque se não tivesse essas divisões, nós teríamos que citar as páginas. Esse trecho está na página tal. Mas como existem diversas versões bíblicas,
Então, fica muito mais fácil você se referir aos textos bíblicos por meio de capítulos e versículos do que pela paginação, porque a paginação não será a mesma, mudando de Bíblia para Bíblia, mudando de edição para edição, mudando de tradução para tradução. Então, fica mais fácil, então, localizar os textos por meio de capítulos e versículos. Então, capítulos e versículos, eles foram introduzidos na Bíblia por volta do século XIII e século XVI. Então, eu coloquei aqui agora, você vai ver que eu coloco o final do capítulo 11, tá, com o início do capítulo 12, porque quando nós passamos de um capítulo para outro, ou de um versículo para outro, às vezes se quebra a ideia do texto, aquilo que o texto quer dizer no seu contexto. Mas Paulo, ele terminando o capítulo 11, ele começa: pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Aí ele começa a cantar aquele hino, ele apresenta aquela doxologia que eu falei há pouco, ele diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Aí ele passa agora para o capítulo 12, mas veja só. Ele diz, portanto, por quê? Considerando isso que nós acabamos de ver, que está descrito do capítulo 1 até o final do capítulo 11, veja só o que nós devemos fazer então. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, ou seja, considerando tudo que eu falei até agora, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eis aí a razão pela qual ele começa com o portanto, porque ele chegou a uma conclusão. Então, considerando tudo aquilo que Deus fez por nós, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional de vocês. E aí ele prossegue. Mas veja lá. Nós estamos tratando de uma contracultura num mundo perdido e nós vamos ver então o que o apóstolo Paulo nos apresenta então nesse capítulo 12 que nós estamos tomando por base para a nossa lição de hoje. Bom, nós estamos falando de uma contracultura no mundo perdido. Cultura, você já deve saber qual é a definição de cultura, há diversas definições de cultura, nós vamos nos prender aqui no ramo da antropologia, tá? E cultura, então, no ramo da antropologia, para a gente, entre muitas definições, é o conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos de um grupo social. Ainda, cada povo tem a sua cultura, tem o seu comportamento. Nós brasileiros temos comportamentos que são diferentes de outros povos, de outros países. E assim acontece pelo mundo afora. Você vai para o continente asiático, os comportamentos são diferentes. Até mesmo em termos de alguns gestos que nós fazemos, que para nós são comuns, para outras culturas, esses gestos não são comuns. Então, cada povo tem a sua cultura, tem o seu comportamento. Grosso modo falando, cultura é a soma de padrões de comportamento, incluído os seus valores. Ou seja, é tudo aquilo que nós assimilamos ao longo de nossas vidas no contexto social que nós vivemos. Então, cultura é soma de padrões de comportamento, incluído os seus valores. Mas, agora, contra a cultura cristã. Nós estamos falando de cultura e agora contra a cultura cristã. O que é uma contracultura cristã? É o comportamento que é contra tudo aquilo que é aceito pela cultura geral, mas não é condizente com os preceitos da palavra de Deus. Por quê? Aquilo que o mundo aceita como normal, na cultura cristã, no procedimento cristão, muitas coisas não são aceitáveis. Então, a vida cristã, na realidade, ela é uma contracultura, porque nós estamos indo na contramão da cultura vigente. Então,
Contra a cultura cristã é o comportamento que é contra tudo aquilo que é aceito pela cultura geral e não condizente com os preceitos da palavra de Deus. É o conjunto de sistemas, valores, ética, vida de santidade, de acordo com os preceitos estabelecidos na palavra de Deus. Esta é a contracultura cristã que nós vivemos, porque nós estamos na contramão daquilo que o mundo advoga, daquilo que o mundo apresenta como normal. Então, a contracultura cristã, ela é a evidência do caráter cristão manifestada pelo nosso estilo de vida, pela ética cristã, como nós nos comportamos diante do mundo. Veja só, voltando lá ao início do primeiro versículo do capítulo 12, Paulo começa assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Bom, sacrifício vivo. Quem é que oferecia sacrifício no passado? Na lei mosaica. Quem oferecia sacrifício no passado eram os sacerdotes. Agora, vivendo no tempo da graça, não existe mais aquela figura daquele sacerdote que somente ele poderia oferecer sacrifício. Por quê? Em Cristo Jesus, nós todos somos sacerdotes. Cada um de nós é um sacerdote. Então nós temos sim condições e autoridade dada pelo Senhor Jesus de chegar diante de Deus e de apresentar os nossos sacrifícios. Veja que Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Cada um de nós é um sacerdócio. É um sacerdote, digo. Nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós agora, com esse sacerdócio, fazendo parte desse sacerdócio real, somos exortados por Paulo para apresentar ao Senhor sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Porque no passado os sacerdotes, eles apresentavam os animais que eram sacrificados e esses animais então eles eram mortos em sacrifício. Mas Cristo Jesus encerra esse sistema, ele se fazendo sacrifício por nós, ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele vai morrer em nosso lugar. Então Cristo é o último sacrifício, o sacrifício perfeito, suficiente, que foi feito para nos libertar do pecado. O objetivo daqueles sacrifícios do Velho Testamento era transferir a culpa do pecado para um substituto, mas Cristo levou sobre si todas as nossas culpas, Cristo levou sobre si todos os nossos pecados e nós agora, como sacerdotes, fazendo parte desse sacerdócio real, nós não apresentamos ao Senhor sacrifícios mortos, mas sim sacrifícios vivos. O que é este sacrifício vivo? É a nossa vida vivida na presença de Deus para glorificar a Deus. Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, verso 4 e 5, ele diz que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, como eu disse, foi Cristo que se entregou por nós. Então, Cristo morreu por nós. Cristo se fez culpado por nós, levou sobre si os nossos pecados, para que nós agora possamos ter acesso direto à presença de Deus por meio de Cristo, e desta maneira nós podemos apresentar o nosso sacrifício, que é sacrifício vivo, que o apóstolo Paulo nos exorta aí. O autor de Hebreus, no capítulo 13, verso 15, ele diz: por meio de Jesus, portanto. Se lembra que o apóstolo Paulo, quando ele começa o capítulo 12 de Romanos, ele começa: portanto, rogo-lhes, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. E o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 13, verso 15, ele diz lá: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Sacrifício vivo é vida de louvor, vida que glorifique o nome de Deus e que exalte o nome de Deus no meio de um mundo que tem uma cultura que não é de acordo com aquilo que
preconiza a palavra de Deus. Então, sacrifícios de louvor, ou seja, nós vivemos numa contracultura, apresentando a Deus sacrifícios que lhe são agradáveis. Aí Paulo continua dizendo, olha, ainda agora ele continua, não se amoldem, não se conformem ao padrão deste mundo. Você que é sacerdote, que está apresentando um sacrifício vivo ao Senhor, você que quer viver uma vida de consagração ao Senhor, você não pode se amoldar ao padrão deste mundo. Algumas versões dizem, não se conformem ao padrão deste mundo. Ou seja, não tomem a forma deste mundo. Porque nós estamos vivendo um período aí de isolamento social, e o que está acontecendo, principalmente com homens, muitos deles estão se mostrando criativos na cozinha, e muitos agora estão aprendendo a fazer bolos, trabalhando com massas, etc., e estão mexendo com formas. E o que acontece quando se coloca aquela mistura, aquela substância, todo aquele material, aqueles ingredientes que nós preparamos ali e colocamos na forma? Aquele material todo vai tomar o formato da forma. Então o apóstolo Paulo nos exorta o seguinte, não tomem a forma do mundo, não se amoldem ao mundo, ou seja, não se introduzam na forma do mundo, porque o nosso padrão de vida não tem a ver com o mundo. Nós estamos no sentido contrário àquilo que o mundo acha que é certo. Então não se amoldem, não se conformem ao padrão do mundo. Paulo quer dizer o seguinte, a nossa mente e o nosso caráter, que foram transformados por Cristo, porque Jesus, quando nós temos um encontro com Cristo, ele muda o nosso caráter, é um caráter que vai sendo aperfeiçoado, e nós vamos ver como se dá esse aperfeiçoamento. Paulo diz então o seguinte, olha, mente e caráter de vocês agora tem que ter um outro padrão, não o padrão que vocês tinham no passado, não o padrão que estava com a forma do mundo, digo. Agora, nós vivemos com a nossa mente e o nosso caráter em um novo padrão, em um outro padrão. Então, o que Paulo quer dizer com isso? Olha, não tome a forma do mundo, tá? Porque ela é transitória, ela é mutante. O mundo muda, os costumes, a cultura, ela é transitória, ela vai mudando, ela é mutante. Por quê? Veja só. O que não era aceito no passado, muita coisa que não era aceita no passado, jamais se pensava em aceitar no passado, hoje elas são consideradas normais. Hoje elas são consideradas naturais. Aquilo que era errado ontem, hoje é certo. Você pode ver isso aí com muitas outras coisas, mediante o comportamento do mundo de hoje. Imagine se os nossos avós vissem que hoje o mundo está considerando normal, como eles ficariam assustados. Por quê? O apóstolo Paulo diz para que nós não tomarmos a forma do mundo, para nós não nos amoldarmos ao mundo, não nos conformarmos com o mundo. Porque as sociedades, elas são dinâmicas, elas se transformam. Hoje você vê que coisas que não eram aceitas no passado, como já disse que jamais se pensaria que um dia seriam aceitas, hoje elas são aprovadas e aprovadas por leis. Veja aí, tá? Veja como hoje o mundo trata de aborto, de ideologia de gênero, da parte de corrupção, como é que se trata hoje de assuntos relativos à droga, como é que se trata hoje de eutanásia, alguns países já aceitam, há leis que aprovam, há países que o aborto é aprovado por lei. Então, o que o Paulo quer dizer é o seguinte, olha, o mundo muda e aquilo que antes não era moral, hoje o mundo aceita como moral e aceita como legal porque está aprovado por lei. Então o apóstolo Paulo diz, olha, não se amoldem, não se conformem ao padrão do mundo. Por que Paulo diz isso? Olha, aquilo que no passado não era aceitável, hoje é aceito por lei, mas as leis do Senhor não mudam. Os preceitos bíblicos, os desígnios da palavra de Deus não mudam. Eles são imutáveis, Deus não muda, a santidade de Deus não se altera como se altera o comportamento do mundo, o comportamento da sociedade que nós vivemos. Então, a lei do Senhor, ela é a mesma. Deus é imutável e a sua santidade é imutável e não há relacionamento algum entre a santidade de Deus e aquilo que o mundo vive. Então veja lá o que o salmista diz no Salmo 19, do verso 7 ao 9. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma.
Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor, ou seja, vamos substituir aqui por as leis do Senhor, são verdadeiras, são todas elas justas. As leis que os homens fazem, as leis que os homens votam e aprovam, que sancionam, essas leis, muitas delas estão indo de encontro à palavra de Deus, estão contrárias à palavra de Deus. Mas as ordenanças do Senhor são verdadeiras, todas elas são justas. Por quê? O Senhor é perfeito e a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Então, o nosso viver no mundo, nós estamos de fato numa contracultura, nós estamos contra a cultura do mundo, porque a lei do Senhor é perfeita. Quando nós estamos falando de comportamento, nós estamos falando de ética, de ethos, no grego é ethos. Ética ou ethos no grego tem a ver com conduta, com a prática, com a maneira, é o que se relaciona com o caráter. Então, de acordo com o caráter, a pessoa vai ter o seu comportamento. E o cristão, ele tem o seu caráter transformado por Jesus Cristo. Então, ele vive na contramão do mundo. Porque olha que o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 33. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Se nós nos associarmos, se nós andarmos paralelamente ao mundo, se nós andarmos lado a lado com o mundo, nós vamos nos deixar corromper. Mas, quando nós observamos os requisitos da lei do Senhor, que é perfeita, e de que o Senhor é santo, e que, portanto, as suas leis, as suas ordenanças também são perfeitas, nós devemos caminhar, então, como o que preconiza a palavra de Deus. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, isso tem a ver com a ética cristã. O nosso comportamento, o nosso caráter foi modificado quando nós passamos a viver uma vida com Cristo. Então, o que vai ser a ética cristã? A ética cristã é o estudo de como os cristãos devem viver em conformidade com os preceitos bíblicos, como deve ser o nosso dia a dia. Aí Paulo vai dizer o seguinte: mas transformem-se pela renovação da sua mente. Transformem-se pela renovação da sua mente. O que isso quer dizer? O termo usado no grego aí é metamorfo, de onde vem metamorfose. Não sei se você está lembrado, logo no início da lição, a página da lição que eu coloquei, da revista que eu coloquei com o título da lição, Uma Contracultura no Mundo Perdido, ela nos apresenta uma borboleta. A borboleta, você sabe que é fruto da metamorfose, uma largata que se modificou, que saiu do seu casulo e depois ela criou asas e passou a voar. E detalhe, ela não vai mais voltar a ser largata. Ela vai agora continuar a sua vida de borboleta, ela vai continuar se desenvolvendo, porque ela passou por uma metamorfose, assumiu uma outra forma. Então o que o apóstolo Paulo nos diz aí é o seguinte: mas transformem-se pela renovação da sua mente. A nossa mente, ela tem que passar por uma metamorfose, e é isso que o Evangelho vai fazer na nossa vida. Vai modificar a nossa maneira de pensar diante do comportamento do mundo, vai modificar a nossa maneira de pensar numa vida de relacionamento com o Senhor. Então, a mente, ela só pode ser renovada pela ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. E é isso que o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos. Então, a renovação da nossa mente se dá por ação do Espírito Santo. É uma mudança de dentro para fora que vai ser produzida, ou seja, essa metamorfose, e que é resultado de uma vida íntima com Deus, de uma vida de compromisso com Deus, de uma vida que quer agradar a Deus, de uma vida que apresenta a Deus sacrifício vivo, porque vida é o oposto de morte, antítese. Então, é resultado de vida de sacrifício vivo, vida que glorifica o nome de Deus diante de um mundo que tem uma cultura que é perdida, corrompida.
Aí é o que nós temos que fazer observando segundo a palavra de Deus. O Salmo 119, verso 105, nós aprendemos isso desde criança, e lá, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Essa metamorfose só pode se dar à luz da palavra de Deus. Então, transforme-se pela renovação da sua mente. Essa transformação é somente por ação da palavra de Deus, que é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. O que Paulo quer nos mostrar, então, quando ele escreve isso no capítulo 12 da Carta aos Romanos? Paulo quer mostrar, de maneira prática, que a ética e a fé caminham juntas. Nós fomos levados ao Senhor, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Quando nós passamos a ter um encontro, quando nós tivemos um encontro com o Senhor, melhor dizendo, a nossa vida sofre uma mudança, há uma metanoia, nós fizemos uma meia volta, nós estávamos indo num sentido e agora estamos indo em outro sentido, ou seja, nós estamos agora na contramão da cultura do mundo, nós estamos vivendo na contracultura. Então, ética e fé caminham juntas. Olha Filipenses no capítulo 2, verso 15, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Para brilhar, faz-se necessária a presença de luz. Aí, olha o que diz o Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, é mediante a palavra de Deus, atuando em nossas vidas, que nós vamos poder brilhar como estrelas no universo. E isso vivendo no meio de uma geração corrompida e depravada. Ou seja, indo na contramão dessa geração corrompida e depravada, digo. Os valores do mundo, eles são corrompidos. É isso que nós vemos, né? Olha o que João, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 15 e 16, ele diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Tudo que há no mundo não provém do Pai. Então, tudo que há no mundo está indo contra o Pai, está indo de encontro ao Pai, está indo de encontro àquilo que a palavra de Deus diz que nós devemos observar. Então, a cultura do mundo é isto, é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, é a ostentação dos bens. Isso não provém do Pai. Então, o que provém do Pai é que deve dominar o nosso ser, porque nós somos templos do Espírito Santo e é o Espírito Santo de Deus que trabalha em nossas vidas para que nós não tomemos a forma do mundo, para que nós, por meio do Espírito Santo de Deus, sejamos capazes de oferecer a Deus sacrifício vivo. E esse sacrifício vivo não é um sacrifício que você faz periodicamente. Hoje, daqui a um mês, você vai apresentar outro sacrifício. Não, é vida contínua. É vida caminhando com Deus dia a dia. É um caminhar constante. É viver todos os momentos com o Senhor. Com o Senhor, é sempre louvando ao Senhor, sempre dignificando o nome do Senhor, sempre exaltando o nome do Senhor. O apóstolo Paulo diz que nós devemos orar em todo o tempo. Efésios 6,18, se me falha a memória, diz que nós devemos orar em todo o tempo. O que é orar em todo o tempo? Não é você ficar ajoelhado todo o tempo. A oração, ela é culto. Oração é exaltação a Deus. No nosso período de oração, nós temos que ter o nosso momento de exaltação a Deus, nós temos que ter o nosso momento de agradecimento a Deus e os nossos momentos de pedidos. Bom, nesse orando sempre que o apóstolo Paulo vai nos dizer, veja só, nós vamos ficar presos no nosso caminhar do dia a dia com essa parte da oração que é de louvor a Deus, de exaltação o tempo todo. Ou seja, tudo que nós fizermos durante toda a nossa vida deve glorificar o nome do Senhor Jesus. Tudo que nós fizermos deve glorificar o nome do Senhor Jesus. Atos 2,40, Pedro, na sua pregação,
Ele diz lá, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salve-se desta geração corrompida. O mundo está corrompido. O que é corrupto? Corrupto é aquilo que é podre, é aquilo que cheira mal. O corpo, quando ele morre, ele se corrompe, ele se degrada. Ele vai, depois de alguns dias, ele não vai mais cheirar bem. Então, ele se corrompe. E o procedimento do mundo, diante de Deus, ele não cheira bem. Ele não cheira bem. Ele é um procedimento corrupto. Tudo aquilo que ele vai contra a palavra de Deus, que é, na sua maioria, é o comportamento do mundo. Então, nós vivemos no meio de uma geração corrupta. E há uma coisa que às vezes a gente escuta alguém falar, aliás, isso é muito comum em criança: todo mundo faz. Se todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Mas não é esse o pensamento, porque todo mundo faz, é a cultura do mundo, é o caminhar do mundo, é a via que o mundo está indo. Mas nós estamos indo numa via contrária. Então, se todo mundo faz, não quer dizer que nós podemos fazer, não. Porque veja lá em Êxodo capítulo 23, verso 2, olha só: não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ou seja, não vá na onda do mundo. Não tome a forma do mundo. Nós estamos vivendo uma contracultura. Nós estamos vivendo uma contracultura no mundo perdido, no mundo corrupto, no mundo apodrecido. Então, não acompanhe a maioria para fazer o mal. Então, não é aceitável um cristão que teve um encontro real com Cristo, se ele de fato teve, dizer: mas todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Todo mundo dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali. Ah, mas isso está de acordo com a lei. Está de acordo com a lei, mas não é moral. Está de acordo com a lei, mas está contra a palavra de Deus. A lei permite o aborto, mas o aborto é contra a palavra de Deus. Então não podemos fazer porque todo mundo faz. Temos que passar todo o nosso comportamento, todo o nosso proceder no filtro que é a palavra de Deus. Então não acompanhe a maioria para fazer o mal. Todo mundo faz, não é aceito. Eu me lembro dos meus filhos, quando eram pequenos, falavam: mas pai, mas todo mundo faz. É porque todo mundo faz, nós vamos fazer? Não, nosso comportamento não é este. Nós devemos observar os critérios, e os nossos critérios, todos eles devem ter fulcro na palavra de Deus. Então, o que todo mundo faz, isso não é aceito. O Warren Wiersbe, ele é um teólogo americano, e diz o seguinte: se o mundo controla a nossa maneira de pensar, somos conformados, tomamos a forma do mundo. Mas se Deus controla nossa maneira de pensar, somos transformados. Se Deus controla nossa maneira de pensar, significa que nós passamos por uma metamorfose, a nossa vida foi transformada, o nosso jeito de viver não é mais o do passado. Então, nós não somos controlados pelo mundo. Se o mundo controla a nossa maneira de pensar, somos conformados. Estamos da forma do mundo. Estamos de acordo com o pensar do mundo. Estamos sendo levados pela onda do mundo. Mas se Deus controla a nossa maneira de pensar, nós somos transformados. Então, o apóstolo Paulo, quando ele quer falar sobre essa contracultura do cristão, o ensinamento dele visa a vida prática do cristão, visa o nosso dia a dia. Então, os ensinamentos bíblicos não são teoria, eles são para ser vividos no dia a dia do cristão. Por isso que a carta aos Romanos, do capítulo 12 até o capítulo 16, ela vai tratar justamente do comportamento do cristão, como ele deve proceder no seu dia a dia. Aliás, uma outra carta também que é bastante prática, que vai falar sobre comportamento, é a carta de Tiago também, que tem muito a ver com a nossa vida prática, do nosso proceder no dia a dia. João, capítulo 13, verso 17, no Evangelho, se diz: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Nós já sabemos, nós seremos felizes se vivermos de acordo com a palavra de Deus.
Você conhece aquele hino que diz: crer e observar, o cristão obedece o que Cristo mandar? Né? No seu original, no inglês, na realidade, a letra é confiar e obedecer. É o confiar e obedecer. Em português veio crer e observar. Mas nós temos que confiar no Senhor, que nos libertou, que nos salvou, e obedecer aquilo que diz a palavra de Deus, voltando lá para o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então o Senhor Jesus diz: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Tem que haver, então, na realidade, coerência entre o nosso viver e a palavra de Deus. Não pode haver incoerência. Não podemos ler uma coisa e praticar outra. Nós temos que praticar aquilo que nós lemos. Devemos colocar em prática os ensinamentos da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 1, ele diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Rogo-lhes que vivam de maneira digna. O nosso viver tem que ser um viver de maneira digna, de acordo com a vocação que nós recebemos. É isso que Paulo diz. Ainda o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, do verso 5 ao 10, ele diz: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual. É comum no mundo isso aí hoje em dia. Né? Hoje em dia não se casa, não se faz necessário casar, se ajuda, está se tornando normal. E há o perigo porque algumas igrejas estão aceitando membros dessa situação. Moralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado. No passado, estávamos de acordo com a forma do mundo, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Hoje você vai conversar com algumas pessoas, e não são só homens não, mulheres também, de 5 palavras, 3 são palavrões. E palavrão vem de porneia, coisa podre. Então, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, mente transformada. Vocês se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Onde é que se dá o conhecimento? O conhecimento se dá na mente. Então, que as nossas mentes sejam renovadas, mas antes, que as suas mentes sejam renovadas. É isso que Paulo fala sobre mente renovada, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Aí, o que Paulo fala aqui, voltando ao slide anterior, o que Paulo fala em Colossenses é justamente o resumo daquilo que ele mesmo, lá em Gálatas, no capítulo 5, do verso 19 a 21, vai falar sobre as obras da carne. Ele vai dizer lá: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já antes os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, não façam aquilo que todo mundo faz. Não é porque todo mundo faz que nós vamos aceitar como normal. É claro que nem todo mundo que é do mundo, que não teve encontro com Cristo, pratica todas essas coisas. Mas em algumas coisas delas estão praticando. Então nós temos que ter o cuidado, nós temos que nos resguardar para que a nossa mente seja renovada a cada dia, para que nós possamos de fato apresentar ao Senhor sacrifícios vivos. Bom, Norman Geisler diz o seguinte: enquanto a ética considera o que é moralmente certo ou errado,
A ética cristã considera o que é certo ou errado para o cristão. Então, para o cristão, alguns comportamentos que são moralmente corretos para o mundo, para o cristão ele não é. A ética do mundo, ela considera aquilo que é moralmente certo ou errado. Já a ética cristã, ela considera o que é certo ou errado para o cristão. Então, a vida cristã, ela vai, como já falei, ela vai na contramão dos padrões mundanos. É uma contracultura. E é esta a vida que nós estamos vivendo. É uma contracultura num mundo perdido. Veja lá Provérbios, o que o sábio diz no capítulo 8, verso 3. Temer ao Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. João, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 15 a 17, diz lá, não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que vai na contramão do mundo permanece para sempre. Resumindo, é isso que João está falando no final desse trecho que nós acabamos de ler. Bom, João então disse o seguinte, aquele que diz que permanece nele, esse deve andar como ele andou, 1 de João, capítulo 2, verso 6. Você se lembra que Jesus, com seus ensinamentos, ele chocou muita gente, porque Jesus vem e encontra uma cultura estabelecida e Jesus agora vai apresentar uma contracultura. Jesus vai de encontro àquilo que era comum. Ele diz lá que só de... Ele fala, a lei dizia lá, não adulterará. Jesus diz, só de pensar já adulterou. Jesus já muda o padrão. Jesus já muda o nível. Só de pensar, diz, não matarás, mas só em pensar em matar alguém, já cometeu o crime, já cometeu o homicídio. Então, o padrão de Jesus, ele é mais alto. Jesus, então, vai ter um confronto com os seus perseguidores, com os fariseus, com os saduceus, por causa disso, porque Jesus vai apresentar ao mundo da época uma contracultura. Como Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não mudou aquela contracultura que Jesus apresentou. Por isso que Paulo diz, olha, apresente os seus corpos como sacrifícios vivos, santo e agradável ao Senhor. E não tomem a forma deste mundo. Continuem firmados nos ensinamentos que eu lhes passei. E como disse que a carta aos Romanos, alguns teólogos a chamam do Evangelho segundo Paulo, Paulo diz o seguinte, que o evangelho que ele pregava, ele fala isso aos Gálatas, ele diz que não recebeu de ninguém, ele recebeu diretamente do Senhor Jesus por meio de revelação. É por isso então que Paulo nos ensina como deve ser o nosso comportamento, o nosso viver no meio do mundo. E lá em Éfeso, do capítulo 1, verso 4, ele diz lá, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Como que nós podemos viver dessa maneira, santos e irrepreensíveis? É caminhando com o Senhor, é caminhando em contato com a sua palavra. O pastor Augusto Nicodemos Lopes, ele é pastor da primeira igreja presbiteriana de Goiânia, ele é pastor presbiteriano. Né? Ele diz o seguinte, a ética cristã, em resumo, é o conjunto de valores morais e unicamente baseado nas escrituras sagradas, pela qual o homem deve regular sua conduta nesse mundo, diante de Deus, do próximo e de si mesmo. Não é um conjunto de regras pelas quais o homem poderá chegar a Deus, mas é a norma de conduta pela qual poderá agradar a Deus, que já o redimiu. Por ser baseada na revelação divina, acredita em valores morais absolutos, que são a vontade de Deus para todos os homens, de todas as culturas e em todas as épocas. Ele diz, então, que a ética cristã não é um conjunto de regras para que nós possamos chegar a Deus, não. Nós vivemos a ética cristã porque nós já fomos redimidos. Então, a nossa vida agora, ela está sendo moldada não pela forma do mundo, mas sim pelo agir do Espírito de Deus na nossa vida.
Então, ética cristã é conjunto de valores morais, total e unicamente esse conjunto baseado nas Escrituras, na palavra de Deus. Então, o nosso viver é o somatório de ética teísta, que é a ética que Deus nos repassa para que nós a observemos, mas o nosso convívio social, a nossa ética social e a nossa ética individual, os padrões, os valores que nós temos dentro de nós mesmos. E esses padrões, eles são exercidos em nossas vidas mediante a ação do Espírito Santo, que quanto mais lugar nós dermos ao Espírito de Deus, mais a nossa mente vai sendo renovada. É isso que é renovação, é algo constante que está acontecendo conosco. No passado, talvez, no caminhar da vida cristã, nós fazíamos talvez algumas coisas que não eram condizentes, mas hoje, com o nível, o padrão de conhecimento que você já tem do Senhor, a sua mente foi renovada e você está vendo agora, não, isso não condiz com a palavra de Deus. Eu já fiz isso no passado, me arrependi, pedi perdão, mas hoje eu não faço mais isso, porque a minha mente ela está sendo renovada. E isto é o viver, é a ética cristã, é uma contracultura no mundo que está corrompido, no mundo decaído, no mundo longe de Deus. Então, pensamentos errados, quando nós vivemos com pensamentos errados, esses pensamentos, eles afetam os nossos princípios. Mas como é que nós fazemos para que nossas mentes, que estão sendo renovadas, não sejam afetadas por pensamentos errados? Veja o que Paulo vai dizer em Filipenses 4, 8, 9. Observe que a maior parte dos textos, vem todos eles das cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo, porque a nossa revista ela tem como título A Vida de Paulo, e como eu disse, nós estamos estudando a teologia paulina, né? Então, veja o que Paulo vai nos recomendar em Filipenses, no capítulo 4, versos 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Isso é que deve dominar a nossa mente, porque isso faz com que as nossas mentes sejam renovadas. Tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, ponham-no em prática e o Deus da paz estará com vocês. Como é bom ter paz, de sentir a paz de Deus, a certeza de que a paz do Deus da paz está conosco, quando nós estamos vivendo, observando, tendo na nossa mente tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, os nossos princípios estão registrados em nossas mentes. É o que Paulo fala em Filipenses 4, 8 a 9. E quando nós enchemos nossas mentes daquilo que nós temos, daquilo que é de boa fama, daquilo que é correto, daquilo que é amável, quando nós enchemos a nossa mente disso, isso está produzindo de fato renovação em nossa mente, está, na realidade, vamos dizer entre aspas, oxigenando espiritualmente o nosso pensar, o nosso viver, o nosso caminhar. Então, tudo que for puro, e se alguma virtude há, que seja isso que domine as nossas mentes, porque isso vai produzir renovação, e essa renovação vai fazer com que nós caminhemos na contramão do mundo, caminhando então de mãos dadas com o Senhor. É isso, meu irmão, que tem a ver então o nosso comportamento, o nosso viver, o nosso caminhar no dia a dia. Eu estou encerrando aqui com o dizer de Pierre Reverdy. Pierre Reverdy, ele era um poeta francês. Eu não sei se ele é cristão ou não, mas achei interessante a frase dele aqui, o dito dele diz: a ética é a estética de dentro. A ética é a estética de dentro. Ou seja, aquilo que você vive, você está mostrando a beleza que você tem dentro de você. Eu não sei se você se lembra do corinho que diz que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua pureza, e esqueci o detalhezinho, o resto da letra, mas é isto. Quando a ética é a estética de dentro. Quando o nosso ser está dominado pela palavra de Deus,
quando a nossa mente está impregnada pela palavra de Deus, quando tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro, que é de boa fama, está dominando o nosso ser, a nossa estética de dentro, ela está moldada e sendo transformada pelo Espírito de Deus, e ela vai se apresentar de uma maneira, ela vai se apresentar exteriormente, mostrando a beleza que é o viver na presença de Deus. E o viver na presença de Deus é um viver que vai na contramão do mundo, porque o mundo jaz no maligno. E nós estamos no Senhor, porque nós somos templos do Espírito Santo. Então, meu irmão, o que nós temos que fazer é crer e observar. Crer e observar, o fiel obedece o que Cristo mandar. É isso que diz a letra do hino que nós conhecemos bastante, né? Então, que nós caminhemos dia a dia com o Senhor, observando a palavra do Senhor, nunca nos esquecendo de que a palavra de Deus é luz para os nossos pés, é lâmpada para o nosso caminho, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, este observar da palavra de Deus, que é a luz, iluminando o nosso ser, vai iluminar o nosso caminho, como o mundo jaz do maligno, como o mundo jaz nas trevas, iluminados pela palavra de Deus, nós conseguimos andar no mundo, na contramão do mundo, tendo como luz a palavra de Deus em nossas vidas, porque nós pensamos naquilo que é bom, naquilo que é nobre, naquilo que é correto, nós pensamos naquilo que a palavra de Deus diz para as nossas vidas. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Meu irmão, tenha uma semana abençoada. Domingo que vem nós estaremos de volta aqui. Nós estamos quase chegando já ao meio do ano, mas nós continuaremos estudando a palavra de Deus. Que o Senhor o abençoe, meu irmão, que o Senhor o abençoe, minha irmã, e fique na paz do Senhor, e até o nosso próximo domingo, se Deus quiser, estaremos de volta. Amém.